Tá passando. A sua caminhada. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos seus passos seguir, com semente nas mãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Jesus, Maria e José,
Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à casa de Deus. É uma alegria acolhê-los aqui para a celebração da Eucaristia e nos fazendo presentes, é que podemos então constituir esta Assembleia Santa, este povo de irmãos, essa família consagrada ao Senhor. E queremos nessa celebração rezar pelos 10 anos da Páscoa do Padre Antônio Maria Polito. Não estamos apenas em luto, mas também queremos render graças a Deus pelo dom da sua vida. Ele que foi um grande apóstolo das vocações, a exemplo do Beato Justino. Eu, Padre Antônio e o Padre Juraci tivemos a oportunidade de conviver com ele como irmão de caminhada, como formador, reitor, como professor, e muito nos ensinou nessas oportunidades. Então queremos agradecer a Deus pelo dom da sua vida, da sua missão e vocação. Nesse sentido, saudemos a Santíssima Trindade, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início dessa celebração eucarística, reconheçamos ser pecadores, pecadoras, necessitados da graça, da misericórdia de Deus. Por isso, com o coração contrito e arrependido, supliquemos a misericórdia do Pai com o canto do ato penitencial. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer e tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi, e tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi. Misericórdia, 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 filho de Davi. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que o vosso servo Padre Antônio Maria Polito, ornado na terra com a graça do sacerdócio, exulte no céu, revestido de glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Leitura do início do livro da sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo. Quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento e me levanto. De longe penetrai meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos pois são todos conhecidos, os meus caminhos, pois são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Para a vida, ó Senhor. A palavra nem chegou à minha língua, e já o Senhor a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, puseste sobre mim
a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa e tão sublime que não posso compreendê-la. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor, para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei o vosso Espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estás. Se eu descer até o abismo, estás presente. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor, para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitará no fim dos mares. Mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia só, 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, nessa Santa Eucaristia que recordamos a esse irmão nosso, a esse amigo, a esse fundador, o Padre Polito, eu acharia que a pessoa mais indicada para falar um pouquinho seria Padre Juraci ou uma das irmãs aqui presente, Irmã Maria, Irmã Donata. Mas aquilo que eu sei, que convivi com o Padre Polito desde o ano 80 até o ano 96, então conheci aquela imagem de homem e de sacerdote edificante. Porém, vamos começar pelas nossas leituras de hoje. Eu creio que foram as leituras que justamente a Divina Providência colocou no dia da missa de Padre Polito. A primeira leitura extraída do livro da Sabedoria. Nós temos na Bíblia 5 livros chamados livros sapienciais. Os Salmos, por exemplo, Eclesiastes, Eclesiastes, Provérbio, e esse livro que chama o livro da Sabedoria. Entre eles, esse foi o último livro sapiencial escrito do século I, antes de Cristo nascer. E nesse livro, ou nessa leitura, nos ensina hoje como viver bem diante de Deus, como viver bem com as demais pessoas. Então, aqui diz que a sabedoria tende bons sentimentos para com o Senhor. A sabedoria nos dá um bom sentimento para com o Senhor. A sabedoria procura a pessoa simples de coração. Justamente é Padre Polito. Padre Polito é essa pessoa que só tinha bons sentimentos. Por onde ele passou, a sua história foi marcada pela edificação de um sacerdote piedoso, de oração profundo, na amizade com Cristo, no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, Padre Polito foi esse vaso que Deus encheu de sabedoria divina para beneficiar-nos. Depois diz o livro da sabedoria, que a sabedoria é o Espírito que ama os homens. Padre Polito, por que ele veio da Itália até nós? Por que do Brasil ele foi até a Argentina? Justamente porque ele ama os homens que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Padre Polito pode dizer com certeza, esse salmo se assemelha a mim. Era o que ele pedia nas suas orações, o que nós pedimos. Conduzir-me no caminho para a vida, ó Senhor. Nenhum sacerdote vai pedir a Deus o caminho da morte, nem para si, nem para os demais. A gente pede a Deus o caminho da vida. Senhor, vós me sondais e conheceis. O Senhor conhecia muito bem a alma de Padre Polito, como conhece a de cada um de nós. Eu estou colocando essas palavras na boca de Padre Polito. Percebeis quando me deito, quando ando, quando me levanto. Essa confiança e essa sabedoria, essa certeza de que Deus nos acompanha dia e noite com seu olhar. Para onde fugir desse Deus? Para onde Padre Polito podia fugir desse Deus que ele buscava, que ele amava? Coloca na boca de Padre Polito as palavras do salmista. Esta verdade é por demais maravilhosa para mim. Então no Salmo, melhor dizendo, reconhecemos a pessoa do Padre Polito. No Evangelho de hoje, Jesus está falando aos discípulos que o escândalo é inevitável. A palavra escândalo, em grego, significa pedra de tropeço no caminho.
Escândalo significa pedra de tropeço no caminho. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos, a igreja era chamado o caminho. Era o nome da igreja no início do cristianismo, o caminho. Então Jesus disse: é inevitável que aconteça escândalos. É inevitável que no caminho da igreja não haja escândalos. É inevitável que no caminho de nossa vida, de cristão, de casado, de sacerdote religiosos, não haja escândalo. Que significa? Uma pedra de tropeço que nos faz falhar ou na caridade, ou na humildade, ou na paciência, ou na alegria. Mas o escândalo é uma pedra de tropeço. E Jesus disse que quem escandalizar o outro é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço. Olha, a pedra de moinho é aquele instrumento tão precioso para amassar as azeitonas, para tirar aquele óleo, aquele azeite de oliva rico e delicioso do povo hebreu. A pedra de moinho é aquela pedra que justamente amassava a uva para fazer o vinho que alegra o coração do homem. Aquela pedra de moinho era aquela pedra que amassava o trigo para fazer a farinha, para ter o pão. Então Jesus disse que ai daquele que escandalizar os outros, melhor, e se escandaliza um pequeno, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço, pesadíssima, e se tire uma água profunda, seja de um rio ou do mar. Por que Jesus está dizendo isso? Tirasse ao mar com uma pedra em águas profundas. Olha por quê. Porque se eu fui realmente um instrumento de escândalo negativo, é melhor que eu me tire no fundo do mar com uma pedra. Porque se meu corpo sobe, quem me sepultar vai colocar uma pedra em cima da minha sepultura. E aquela pedra minha, que foi objeto de escândalo para tantos, toda vez que as pessoas verem aquela pedra, se recordarão do meu escândalo. Então, por isso que Jesus disse, é melhor que se tire no fundo do mar, porque assim não retorna, não haverá nem pedra para lembrar aquela pessoa escandalosa. E nós colocamos sobre nossa sepultura, sobre nossos seres queridos, uma pedra, uma cruz, uma mensagem, né? O nosso querido Padre Polito, a sua pedra que está lá em cima da sua sepultura, ou queira Deus de todos nós, não seja uma pedra que lembre os nossos escândalos, mas que seja uma pedra que lembre a nossa vida edificada e dedicada pelo e por o Evangelho e pelos irmãos. Jesus continua dizendo: se teu irmão te pede perdão, perdoa-lhe. Os apóstolos pedem a Jesus um momento de fé, um momento de caridade, né? Para saber perdoar os seus irmãos. Padre Polito era esse homem cheio de fé e de caridade. Ele sabia perdoar. Ele foi magoado muitas vezes. Por quem? Por nós mesmos. Seus amigos, seus fiéis, seus filhos e filhas. Quem não foi magoado uma vez na vida? Todos hemos sido magoados uma vez na vida. Bom, e agora eu gostaria de falar um pouquinho da pessoa de Padre Polito. Como nós sabemos, ele é italiano, nasceu em Alta Villa Silentina, na província de Salerno, em Itália. No ano 50, ele fez sua profissão perpétua, de forma que ele conheceu, conviveu com o Padre Justino. No ano 53, ele vem para o Brasil. Ele foi ordenado sacerdote na Catedral de Salvador, de São Salvador da Bahia. Foi lá que foi ordenado sacerdote. Padre Polito foi delegado dos padres vocacionistas também no Brasil. O Padre Polito foi um grande professor,
seja no Gilberto Viana, no Educandário, no Colégio Diocesano de Conquista, no Instituto de Filosofia de Nossa Senhora das Vitórias, em Conquista. Padre Polito foi um autor, um escritor, um literário genuíno. Várias obras. Ele escreveu vários livros. Eu creio que supera uns 30 livros que ele escreveu. E, ademais, ele escreveu livros em 3 línguas diferentes. Na sua língua materna, o italiano, escreveu muito em português e escreveu também em espanhol. Missionário no Brasil em 1950. Em 1984, ele é o primeiro vocacionista a pisar as terras argentinas como missionário nas fronteiras da Argentina com Chile, na Cordilheira dos Andes. O povo da Argentina, que conheceu o Padre Polito, desculpe a expressão que só usa para Deus, adorava Padre Polito, amava, reverenciava Padre Polito. Até hoje, Padre Polito, na terra de São Juan, na diocese de São Juan, de Cujo, em Argentina, todo mundo tem como uma pessoa santa, respeitada. Foi um missionário na Argentina incansável. Caminhava quilômetros para visitar uma alma, para levar a comunhão, a unção dos enfermos. Ele não dirigia, ele não tinha carro, ele ia a pé. E quando ele não podia caminhar, pedia alguém para levar. Eu nunca vi Padre Polito caminhando na rua ou dentro de casa sem ter um terço na mão. Era o homem da alma mariana. Eu vou fazer um cortezinho. Para que a gente possa conhecer a figura de Padre Polito, tem que conhecer primeiro um santo jesuíta mexicano que nasceu 5 dias antes do nosso beato Dom Justino. O padre Miguel Agustín Pro, o sacerdote jesuíta mexicano da cidade de Guadalupe. Esse sacerdote jesuíta influenciou muito, tocou profundamente na alma e na espiritualidade de Padre Polito. O Padre Pro, ele, como jesuíta, foi para a Itália estudar e quando voltou no ano 27 a 29, quem governava o México era o Partido Socialista Comunista, que destroçou todas as igrejas, queimaram as igrejas, fecharam as igrejas, mataram os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, fechou os seminários. E quem usasse e celebrar batina ou celebrasse a missa escondido, lo matavam. Eles matavam o sacerdote durante as missas. E aos sacerdotes que eles pegavam, fuzilavam ou enforcavam. Aonde? Na porta da igreja, para que todo mundo visse o exemplo. Para que os cristãos deixassem, abandonassem a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então o Padre Pro, é por isso que ele fundou a congregação das Irmãs Voluntárias de Cristo Rei. Ela se chama Voluntárias de Cristo Rei por causa do Padre Pro, que Padre Polito amava de toda a sua vida, com todo o seu coração, ao Padre Pro. Então, quando o Padre Pro, o Padre Pro, Miguel Agustín Pro, ele nasceu no dia 13 de janeiro de 1891. 5 dias depois, 18 de janeiro de 1891, nasce Dom Justino. Quando é no ano 27 que o Padre Pro foi fuzilado. É também na história da humanidade a primeira vez que o governo socialista, comunista, anticatólico, anticlerical, ele reuniu a todos os jornais do México com suas câmeras e foi o primeiro fato na história de um fuzilamento, de um mártir que foi tudo registrado, tudo gravado, foi do Padre Pro. Por que queriam matar Padre Pro? Porque nasceu um movimento, porque o povo mexicano está na alma a fé, com a história de Nossa Senhora de Guadalupe, etc., os evangelizadores, a evangelização.
Criou-se um movimento, então, nesses 2 anos, de 27 a 29, 1927 a 1929, um grupo chamado de Guerra Cristera. Guerra Cristera. Por quê? Eram ex-militares do antigo presidente, eram os pobres, eram os campesinos, os agricultores, que se juntaram para defender os sacerdotes, para defender os bispos, os religiosos, para que não queimasse as igrejas, para que não incendiasse, para que não se fechasse os seminários. Aonde tinha uma cruz, uma imagem, eles destruíam tudo. Foi um crime horrível na história dos mexicanos. Pro é lá. O Padre Pro está lá. Então eles pegaram o Padre Pro para fuzilar. Um batalhão acompanhando o Padre Pro. Quando chegou no lugar do martírio, o Padre Pro, na hora do fuzilamento, ele disse: posso pedir uma coisa? E o responsável disse: pode, dê-me um minutinho para rezar. O Padre Pro se colocou de joelho e meteu a mão no bolso do seu paletó, porque não podia usar batina, nem o hábito. Meteu a mão no bolso e tirou uma cruz e um terço. Trazia consigo escondido. Então, com a cruz na mão direita e o terço na mão esquerda, rezou, pedindo a Deus que perdoasse os seus inimigos e que livrasse o povo mexicano do sofrimento e da morte. Quando ele terminou a oração, ele ficou de pé, em forma de cruz, e aí foi fuzilado. Então, quando deram o tiro, ele gritou: viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! E cai. E aí, alguns soldados, vendo que ele ainda estava vivo, foram lá e terminaram estraçalhando sua cabeça com os fuzis. Então ele morreu com a cruz na mão e o terço gritando: viva Cristo Rei! Por isso que as irmãs se chamam voluntárias em Cristo Rei. Viva Cristo Rei! Não é ninguém que vai nos tirar a fé. A razão porque o Padre Polito levava sempre o terço na mão, porque o Padre Pio era um homem piedoso, era um homem marial, era um grande homem inteligente, era um homem devoto, um homem defensor dos pobres, dos marginalizados. E a congregação das voluntárias de Cristo Rei foi fundada justamente para defender as mulheres e as filhas das mulheres marginalizadas de nossa periferia na prostituição. E gritar forte, sem ter medo: viva Cristo Rei! Isso o Padre Polito viveu na pele. Por isso que ele, toda a sua vida foi orientada nesse desejo da sua obra principal, a obra profunda do seu coração, a congregação das Irmãs Voluntárias de Cristo Rei. Ele amava Dom Justino, como disse o Padre Wesley, ele era um zelador, um defensor das divinas vocações. Mas ele amava também o Padre Pro, pela sua valentia de defender o reino de Deus. É por isso que está aqui no programa do Padre Polito: pelo amor à conquista do reino. O reino de Deus se conquista pelo amor, ainda a preço de sangue, sangue de mártir, semente de novos cristãos. Então, Padre Polito é esse homem cheio de piedade. Aonde ele passou, a sua história foi edificante. Repito outra vez: era um homem de silêncio, profundo em conhecimento, inteligente. Só uma coisa que o Padre Polito não suportava: era o frio da Argentina. Ele não aguentava o frio da Argentina. Ele era o confessor dos bispos e do clero e dos religiosos em Argentina. Padre Polito podemos dizer que assumiu com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma, as 10 notas de um verdadeiro vocacionista. Se encontra no nosso livro da Ascensão, no capítulo 108, os números 917 e seguintes. Diz lá as 10 notas de um bom vocacionista. Espírito universal. Padre Polito gozava desse espírito universal. Ele queria terminar sua vida como missionário na África. Ele foi até a Nigéria.
e queria fundar até uma casa na Nigéria. Então o Padre Polito tinha um espírito universal. Dom Justino diz: aquele que não tiver um espírito universal não pode ser vocacionista. O Padre Polito tinha essa nota, tinha um espírito universal. Ele queria abraçar a todas as almas. Segundo, masculinidade. O Padre Polito era um verdadeiro homem. Aonde ele passou, nunca foi difamado. Foi bem acolhido e respeitado por todos. A terceira nota de um vocacionista: laboriosidade. Padre Polito nunca mediu esforço para construir, para trabalhar, para edificar, para defender o reino de Deus, a paróquia, a congregação, suas filhas espirituais. Espírito de laboriosidade e trabalho. Ele não era um homem preguiçoso, tudo ao contrário, ele era incansável. Até de noite, enquanto a gente ia dormir, ele sentava no escritório para escrever seus livros e suas poesias. Temos que recordar que é um grande poeta. Tem que tirar o chapéu de Padre Polito nas suas poesias. Padre Polito tinha a quarta nota de um vocacionista: espírito de gratuidade. De graça recebeste, de graça dardes. Espírito de gratuidade. Um espírito prático na vida. Não é que botava dificuldade para fazer as coisas. Ao contrário, ele animava a vencer com seu espírito aberto, ser prático na vida. Outra nota de um bom vocacionista: espírito de adaptação. Ele se adaptou muito bem em Itambé. Ele me contou um dia uma história que quando ele chegou em Itambé, eu falei com um padre Polito um dia na mesa e disseram: foi bem assim. Ele disse que quando ele chegou em Itambé, o primeiro grupo de padres vocacionistas, em Itambé 50 anos atrás, 60, né? Ou mais, ele disse que se sentavam, ele e os outros padres, todos de batina branca, hábito branco com a faixa, na porta ali do colégio, na ladeira, esperando que Deus mandasse alguém que subisse, ou com um pedacinho de pão, ou que trouxesse um filho para batizar, para com aquele dinheiro poder comprar o pão, porque estavam morrendo de fome. Olha que testemunho. Mas diante da dificuldade, ele soube se adaptar em Itambé. Ele soube se adaptar em Salvador, na Argentina, aonde passasse conquista. Quando ele passou, ele soube se adaptar à cultura e à realidade do povo. Outra nota de um bom vocacionista, a sétima: espírito festivo. O Padre Polito estava sempre com os dentes lá de fora, sempre sorria, era sempre alegre. Sempre alegre. Mas não vou prolongar por causa do tempo. Espírito de combate, a oitava nota de um vocacionista. A vida é uma luta. Se queremos vencer com o bem, temos que lutar. Se queremos vencer o mal, também temos que batalhar contra o mal. A nota nona de um vocacionista: espírito sobrenatural. Vocês vão dizer que o Padre Polito não era um homem de oração? Não era um homem do sacrário? Não era um homem de Deus? Era sim. Décima nota de um vocacionista: espírito de silêncio. Padre Polito não era somente aquele silêncio da contemplação, da meditação, mas silêncio para deixar as águas dos rios da tempestade passarem, para poder ver claro as coisas e tomar posição. Eventos que me marcou na vida de Padre Polito, sobretudo na Argentina. Padre Polito, quando ele terminava a missa, ele ia para a sacristia, tirava os seus ornamentos. Quem chamasse a ele, ele não respondia. Ele ia direto para o sagrário, se ajoelhava, agradecia, falava com Jesus. Depois ele ia na sacristia, na porta da igreja, e saudava e se ria com todo mundo. Se ria com todo mundo. Mas ele não saía da missa para falar com o povo. Ele ia tirar os ornamentos, voltava para falar com Jesus, depois ele ia falar com os outros. Isso me marcou. Esse espírito sacerdotal eucarístico. Alguém de Itambé, um jovem adolescente de Itambé, me mandou uma mensagem: padre, todo Itambé ama Padre Polito.
Todo Itambé sabe que Padre Polito é um sacerdote santo. Por que não abriu o processo de canonização diocesano? Um outro jovem me mandou uma mensagem: Padre, são os 10 anos de Padre Polito. Os outros sacerdotes vocacionistas que morreram em Itambé estão na igreja de Nossa Senhora das Graças. Por que não retirarmos também a Padre Polito e fazer-lhe uma homenagem? Vê? São demonstrações de afeto, de amor, de estima da pessoa de Padre Polito. Padre Polito tem tanto para ensinar-nos. Temos aprendido tanto com o Padre Polito. Ele é amado tanto Itambé. Ele é apaixonado da sua congregação. E aqui tem duas irmãs, Irmã Maria e Irmã Donata. Eles querem, eu pessoalmente, todos nós, queremos muito bem. Vocês não estão sozinhas. A igreja Itambé os quer bem. Para que o instituto continue. E se não continua, não fiquem tristes. Porque na história, Deus escolheu vocês para essa história de 50, 70 anos. Fiquem tranquilas, fiquemos tranquilos. Mas não queremos isso. Vamos pedir a Deus e a intercessão de Padre Pro, São Pro e de Padre Polito mesmo. A irmã Valquíria, que sofre muito. Todos sabem a história da irmã Valquíria, o seu sofrimento. Eu lhe quero muito bem pessoalmente, a cofundadora, foi minha professora. Rezemos também por ela para que recupere sua saúde, que a vontade de Deus seja feita. Concluo dizendo com o apóstolo São Paulo: se morremos com Cristo viveremos. A morte é um bem. A morte não é um mal. Segundo as Escrituras, a morte é um bem. Porque nos livra dos vícios e nos faz entrar nas virtudes. Nos tira da mortalidade e nos faz entrar na imortalidade. Nos tira do tempo e nos leva para a eternidade. Nos tira da distância e nos leva à presença de Deus. E se nós morremos ao pecado pelo batismo com Cristo, então nós viveremos com Cristo. Então a morte é um bem. O livro da sabedoria diz: lindas são aos olhos do Senhor a morte dos seus amigos. Padre Polito era amigo de Jesus. Amém. Fiquemos em pé e elevemos a Deus com confiança as nossas preces. A cada prece iremos responder: cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Senhor, abençoai a congregação das divinas vocações, para que os padres, diáconos, religiosos e religiosas possam viver a experiência de sua vocação, confiados na força do Evangelho. Nós os pedimos. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Senhor, conduzi a congregação das voluntárias de Cristo Rei a multiplicar os dons de vós recebidos pelas mãos do fundador Padre Antônio Maria Polito. Nós os pedimos. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Senhor, dai a recompensa dos justos ao nosso Padre Polito, que doou sua vida para o vosso reino. Nós vos pedimos. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Senhor, acolhei o Padre Polito com ternura no convívio de todos os santos. Nós vos pedimos. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Viva Cristo Rei! Viva! Viva! Ó meu Deus e meu tudo,
Pai, Filho e Espírito Santo, que a vossa vontade se cumpra, que o vosso amor triunfe, que a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmos, ó meu Deus e meu tudo. Canto do ofertório. Os grãos que formam espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o Padre Antônio Maria Polito, graças a este sacrifício, contemple claramente no céu os mistérios que celebrou na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Josafá e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Antônio Maria Polito, que chamar deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós a luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe das divinas vocações, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, São Pró, Santa Dulce dos Pobres, nosso beato Dom Justino, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, piedade. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, Proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina a cantar. cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor,
como poetas que querem sonhar para realizar o que o mestre sonhou. Viemos a restaurar o coração, fonte de vida a notar, a brotar, a nos alimentar, celebrar eu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. E a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina. E cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar para realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida a notar, a brotar, a nos alimentar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar para realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida a notar, a brotar, a nos alimentar. Oh meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, que a vossa vontade se cumpra, que o nosso amor triunfe, vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, que a vossa vontade se cumpra, que o vosso amor triunfe, vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. Oremos. Tendo recebido, ó Deus, o sacramento que nos salva, imploramos vossa clemência por vosso servo, Padre Antônio Maria Polito, para que alimenteis na plena realidade no céu aquele que constituístes dispensador dos vossos mistérios na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Irmãs? Não, né? Alguma mensagem? Sentados por um instante.
Boa noite. Eu quero apenas agradecer a todos esses que estão aqui, que vieram fazer vamos dizer, um ato de amor, de gratidão, participando dessa missa dos 10 anos de falecimento do Padre Polito. Eu creio que ele mereceu muito o que vocês estão fazendo. Tenho certeza, creio, não tenho certeza. Porque pessoas como o rapaz falou para o padre, se todo mundo acha que ele era santo, que ele é santo, por que ainda não trabalhou o processo de canonização? Sim, eu digo a vocês, ele era santo em vida, não é depois que morreu não, diz assim, todos que morrem virão santo, mas ele não. Eu recebi uma graça muito grande com ele em vida. Eu estava passando mal, eu tinha que fazer uma cirurgia no braço, e essa cirurgia, fiquei esperando 3 meses, foi até 6 meses esperando fazer a cirurgia. Eu sofria muito. E nesse dia que eu estou passando muito mal, naquela agonia que eu estava, eu vi o Padre Polito ao meu lado rezando um terço. Ele com um terço na mão. Nisso, alguém me bateu na porta do meu quarto. Era 10 horas da manhã, estava chovendo muito, trovejando muito. Aí disse assim, irmã Maria, o médico chegou aqui. Sim. Eu saí para atender o médico. Na mesma hora, já ele ligava para mim, irmã Maria, eu estou rezando por você. Eu não sabia que você ia operar. Quer dizer que ele estava em oração aqui em Vitória da Conquista e eu lá em Foz do Iguaçu. Naquela hora eu percebi, eu vi Padre Polito rezando. Um grande santo que viveu aqui na terra entre nós. O que nós temos mesmo é que pedir a Deus que conserve no coração das pessoas essa gratidão. Tem pessoas aqui que mandam celebrar missa direto. Dia de finados. Eu não pude ir lá no cemitério. Alguém me disse, tinha umas flores novinhas que tinham colocado quando eu passei. Eu disse, eu sei quem colocou as flores. Eu sei quem é a pessoa que não deixa de levar as flores para o Padre Polito. Quem é a pessoa? Eu digo, vamos continuar acreditando que ele realmente foi um santo e é um santo. Não importa se não está nos altares. Importa o que ele fez, o que ele viveu aqui na terra. Coincidentemente, ontem nós celebramos a solenidade de todos os santos, são daqueles santos que nós conhecemos e aqueles santos que a igreja não reconheceu as suas virtudes, a sua santidade. Então podemos pensar, podemos assim dizer, que também Padre Polito está lá na comunhão dos santos, intercedendo por cada um de nós. Então, continuemos rezando por esse nosso irmão, este confrade, amigo, fundador das Irmãs Serva de Cristo Rei, confessor, diretor espiritual, professor, amigo. Certamente aqui, nesse município, nessa paróquia, muitos foram agraciados, tendo como amigo, confessor, como aquele que assistiu casamento, celebrou os batizados, crisma e assim por diante, né? Então, é gostoso pensar nessas pessoas com carinho que já estão na glória do Pai. Então, que também Padre Polito continue também intercedendo em favor
desta comunidade, todos aqueles e aquelas que lembram dele com carinho e têm como intercessor também, né? Como amigo, como padre. Então, que a nossa prece seja elevada também por ele a Deus. Então, fiquemos em pé para a bênção final. Quero também agradecer todos aqueles que participaram aí através das redes sociais e que com a gente buscou celebrar esta Eucaristia. Prefeito Candinho, a secretária de Educação, justificou, eles viriam, mas em função de uma convocação de urgência para uma reunião fora aqui do município, não puderam fazer presentes. Mas acredito que estejam nos acompanhando pelas redes sociais e também pelas orações, assim como todos aqueles que estão nos acompanhando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção terna e carinhosa do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom retorno para as suas casas, uma boa noite e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Te segui para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma lança na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta.